Graça e paz. Boa noite. Ainda assim nem todos estão a responder. Quando o Orivaldo perguntava por que é que não responde, eu dizia que é frio, deviam oferecer chá na próxima quinta-feira. Brincadeira, mas está mesmo um friozinho. Então nós estamos a falar justamente do despertar no relacionamento com o próximo, o despertar no relacionamento com o outro. Já estivemos aqui a semana passada e nós falamos do Jonas e a baleia azul, né? Dizendo que todos nós temos problemas e precisamos que Deus realmente venha em nosso socorro. E Deus, quando nos envia ao outro, Ele nos envia primeiro para percebermos quem é Deus e depois percebemos quem somos nós. E nós precisamos amar o outro. Nós oramos pelas pessoas que estão sendo vítimas desse jogo e dissemos: Senhor, nos livra, não é, dos nossos medos, dos nossos temores, das nossas frustrações, das nossas preocupações. Porque afinal elas influenciam muito a nossa vida e por influenciarem a nossa vida, às vezes acabamos escolhendo jogar jogos que nos levam até a morte. Hoje vamos continuar a falar sobre esse despertar no relacionamento com o outro, mas eu gostaria que fizéssemos a oração juntos, fizéssemos juntos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, conhece, né? Vamos orar juntos? Pai Nosso, que estás. Aqueles que nos têm, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque é o reino, a glória, para sempre. Amém. Eu gaguejei. E alguns irmãos não têm ela em memória, né? Jesus Cristo ensinou essa oração aos seus discípulos. Os discípulos vieram até Jesus e disseram assim: olha, nós vemos os outros a orarem, e nós gostaríamos que o Senhor também nos ensinasse a orar. E em Mateus capítulo 6, o versículo 9, Jesus ensina justamente os seus discípulos a orarem. Justamente o que nós acabamos de recitar aqui é o que está no livro de Mateus capítulo 6, versículo 9. E essa oração é bem interessante porque ela começa assim: Pai Nosso, não é? Nós temos a tendência a dizer assim, né? Meu Pai, né? Meu Pai. Pai Nosso. Essa expressão, ela é muito forte, porque Jesus estava trazendo também uma nova realidade aos seus discípulos, dizendo assim que, olha, vocês agora fazem parte de uma comunidade, e essa comunidade é uma família, e essa família tem um Pai, e esse Pai é Deus. Amém? É o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Que quando vocês dizem Pai Nosso, você está a considerar o outro como irmão, está a considerar o outro como da família, você está a considerar o outro como alguém próximo. E é interessante que também Jesus ensina os discípulos a dizer o pão nosso. O Pai é nosso e o pão deve ser nosso também. Amém? Significa dizer que na comunidade em que eu faço parte, o pão também é nosso, eu devo compartilhar. Então significa dizer que no despertar do relacionamento com o outro, tudo começa com Deus. Foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem quis criar essa família, criar uma comunidade em que o outro seria meu irmão e Deus seria o nosso Pai. Amém? Amém? Mas o texto também é interessante que ele diz assim: perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido, né? Aquele que nos tem devido, né? Perdoa as nossas dívidas, Pai. Perdoa-nos a nós, como nós temos perdoado os outros. Mas justamente quando eu olho para o texto e chego a essa questão de perdão, é quando eu me dou conta que nós não temos perdoado nada aos outros. E a Bíblia é bem clara em dizer assim que se nós não perdoamos os outros, o Senhor não irá nos perdoar. Porque o texto é bem claro, né? Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado os outros. Significa dizer que se eu não tenho perdoado os outros, o Senhor jamais irá me perdoar. Sim ou não? E esse texto foi assim bem impactante para mim, que afinal nós temos que liberar o perdão. No amor com o outro, ou amar o outro no relacionamento com o outro, o perdão tem que ser diríamos, o quê?
deve ser uma constante. Quando nós lidamos com pessoas, nós falamos na semana passada, quando lidamos com as pessoas, nós lidamos com os problemas dessa pessoa. Mas nós também temos os nossos problemas. E dissemos que problema mais problema é igual a quê? É igual a solução. Nós aprendemos isso na semana passada. Mas quando lidamos com o outro, nós estamos a lidar com ele enquanto pessoa. E ele, enquanto pessoa, não é perfeito. E por não ser perfeito, a qualquer momento ele poderá nos ferir. E nós temos que estar na condição de perdoar essa outra pessoa. Só assim nós poderemos orar a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm falhado também. E quando nós falamos de relacionamento com o outro, não é necessariamente aquele que está longe. É aquele que está comigo em casa. E às vezes é a pessoa de casa que fere você. Ou é você que vai ferir alguém. Por causa do quê? Do nosso estado imperfeito. O Senhor quer nos trazer ao seu lado como Ele é. E o próprio Deus na Bíblia diz que sede perfeitos como é perfeito aquele que vos chamou, que é o próprio Deus. Mas sabemos que a perfeição não acontece de um dia para o outro. E o Senhor sabe que isso é um processo. E a Bíblia diz que nós crescemos de glória em glória para encontrarmos a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Então significa dizer que nesse processo ainda iremos nos ferir, iremos nos alejar muito. Eu vou perguntar, amém? Amém? Vamos nos ferir, vamos nos alejar muito. Ao nos relacionar com os outros, nesse processo de se tornar parecidos com Jesus Cristo, ainda iremos ferir muitos. E seremos feridos por muitos. Mas o que o Senhor está nos mostrando é que nessa família de imperfeitos, o qual tem um Pai perfeito, o perdão tem que ser uma constante. Quando eu disse que o próximo não é necessariamente aquele que está distante, e pode ser alguém da sua casa e irá te ferir, é o que aconteceu comigo durante muito tempo. Eu cresci com os meus avós, eu não cresci com os meus pais. Eu nasci numa altura em que a minha mãe estava terminando o ensino médio e o meu avô categoricamente disse para ela que você não vai parar de estudar e ponto final. A minha mãe tinha 18, 19 anos na altura. E a minha mãe me teve e me contam que eu tive que crescer com os avós, mas especificamente com a minha avó. E a minha avó trabalhava num hotel e ela tinha que me levar sempre ao hotel. E vocês sabem que local de trabalho não é para levar criança. Minha avó diz que ela arranjava formas de eu ficar com ela lá no hotel. Felizmente ela tinha um cargo que lhe dava acesso a quartos, e os quartos vazios, que não eram ainda ocupados, é o que eu ocupava. Eu mais a minha tia. Ela me conta isso. E eu cresci, até hoje eu só vi o meu pai 2 vezes. A primeira vez que eu o vi, eu estive em casa a lavar a louça e disseram: pai veio. Eu não tinha noção do que é pai, porque para mim pai era meu avô, e por causa disso meu avô eu chamava ele de pai-avô, e a minha avó de mãe-avó, porque para mim eles eram a figura de quê? Eram a figura de pai e mãe, mas eram meus avós. E isso está acontecendo hoje também, né? Muitas crianças nascem na casa dos avós e chamam os avós mãe, e os pais eles chamam de quê? Manos, né? E isso aconteceu também comigo mais ou menos assim. E então, quando me disseram que o pai veio, eu estava a lavar a louça, eu disse: eu não quero lhe ver. Disseram: não, você tem que ir ver o pai. E o pai então chegou até o quintal, lá na casa dos meus avós, e queria me dar um abraço. Eu não aceitei o abraço, nem olhei para a cara dele. A segunda vez que eu vi o pai foi quando me disseram que ele tinha voltado de Benguela, porque ele era camionista, tinha chegado à cidade e me disseram que ele anda por aí. Então um dia desses eu fui com a minha mãe pequena, né, tia, até o mercado, o Omilo, né, da cidade baixa, aquele mercado lá na Baixa, e o meu pai cruzava conosco. Foi a segunda e a última vez que eu vi ele. A última vez que me falaram do meu pai, ele já estava em estado terminal e ele faleceu. Eu não cheguei de ir ao funeral dele. Apenas me disseram que faleceu, me disseram onde foi enterrado. E eu cresci
enquanto eu crescia, eu comecei a perceber, poxa, eu, apesar de ter crescido com meu padrasto, eu ainda não sei afinar bem o que é isso de pai. A única figura paterna que eu tinha era do meu avô, mas meu avô não era meu pai, era meu avô. E eu me lembro que as palmadas que eu recebi de homem foi as palmadas do meu avô. Crescemos eu, o meu tio, que é o caçula dos meus avós, e o meu irmão. Todos nós temos a diferença de 1 ano. Eu sou o mais velho, o caçula dos meus avós, o tio tem menos 1 ano do que eu. E o meu irmão tem menos 2 anos do que eu. E nós crescemos os 3. E eu me lembro que a terceira filha da minha mãe, minha irmã, ela era pequena e na altura o avô exigia que ela ficasse conosco. Né? Vocês sabem que na nossa cultura o filho mais velho tem que cuidar dos mais novos, né? Sabem disso. E o meu avô brigava. E quando eu não quisesse que uma menina ficasse no nosso grupo dos 3 rapazes, nós deixávamos ela em casa. Quando eu voltava para casa, apanhava do avô, não apanhava do pai. E então chegou uma altura em que eu me converti aos 15 anos. E chegou uma altura que eu comecei a me perguntar, puxa, seria bom se eu tivesse um pai? Seria bom. Mas eu tinha um padrasto em casa, que me cuidou desde, vou dizer, 3 anos. Me cuidou até os 3 anos. Mas eu não recebia dele, ou seja, eu não percebia dele uma atitude de um pai em relação ao filho. Eu não percebia, ele era um pai. Mas eu logo depois que me converti comecei a ter esses problemas. Poxa, seria bom se eu tivesse um pai, por causa de situações que estavam acontecendo na minha própria vida. 15 anos me converti, era justamente a fase de puberdade, sair da adolescência, não sai, é adolescente. É justamente a altura que você quer se identificar com alguma coisa, e eu estava com esse problema e me veio isso na cabeça. Esse problema começou a se desenvolver desde lá até 4 anos, 3 anos, 4 anos atrás. Quando eu conheci uns amigos missionários que hoje estão no Brasil, são angolanos, metodistas, e eles vieram cá para o Ambo, fizeram a Jocum e ficamos muito amigos com esse casal. Na altura eram namorados, mas depois casaram. E então, naquele tratamento de amigos, é quando a esposa desses amigos, ela percebeu essa falta em mim. Ela disse assim, olha, lidando contigo eu consigo perceber que você tem um problema de encarar Deus como pai. Eu disse, como assim? Deus não é pai de todos mesmo? Ela disse, sim, mas para ti parece que é um pai muito distante. E ela me ofereceu um quadro, ela é boa de trabalhar com as mãos. Fez um quadro, o quadro era na verdade um espelho desses pequenos partidos, partiu o espelho, e ela disse assim, é desses bocados desse espelho que eu vou ajudar o Osvaldo a reconstruir o papel dele de filho em relação a Deus como pai. E aquele espelho, ela usou a caixa do espelho com aquela borda lateral, pintou, colocou arroz, pintou, e as metades do espelho colocou sobre o quadro, e escreveu, Deus é pai amoroso, e me ofereceu o quadro. Não tinha feito aniversário nem nada, nós estamos habituados a receber a oferta em aniversário. Me ofereceu, Deus é pai amoroso. Eu ainda lembro do quadro hoje, até hoje. Era um quadro com as bordas de ouro, não é? A cor era mais ou menos amarelada, e ela pintou azul, e Deus é pai amoroso com arroz, colou o arroz sobre o quadro, escreveu Deus é pai amoroso. A partir daquele quadro, ela começou a transformar a minha vida, o meu conceito de Deus como pai. Eu era convertido, eu tinha Jesus Cristo, mas eu tinha problema em encarar Deus como pai. Para mim, Deus era um Deus distante. As minhas orações, quando eu fazia, eu sabia que era uma oração que estava fazendo para alguém distante, que possivelmente não vai me responder. E aquilo começou a corroer-me, né? Corroer bem não, começou a preocupar-me, era uma confusão interna lá dentro. E eu colei sobre a prateleira dos meus livros, lá no alto, e sempre que eu acordasse, olhava para o quadro, Deus é pai amoroso, Deus é pai amoroso. Eu só deixei de olhar naquele quadro no dia que eu mudei da casa da minha mãe para a nossa casa, depois que me casei. Deixei o quadro lá
por alguma razão, depois lembrei que tenho os meus irmãos lá e eles vão querer ver também que Deus é Pai amoroso. E ela colocou um texto lá de Salmos, o texto é que eu não lembro agora. O que é que eu quero falar para os irmãos em relação a esse meu testemunho pessoal? É que a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Quando Deus diz que nós somos pecadores, Deus não quer nos punir. Prestem atenção. Quando Deus nos chama de pecadores, Deus não está dizendo assim que esses são dignos de punição. Deus está nos ajudar a ver qual é o nosso real problema. Amém? Nosso problema é o pecado. Eu fui lesado, não é? Pelo meu pai, ou seja, pela ausência do meu pai. E por causa disso eu criei sentimentos negativos em relação ao meu pai. Lembram da história? Que eu não quis ver a cara do meu pai quando ele foi me ver. Ele cruzou comigo, eu só consegui ver a cara do meu pai porque ele cruzou, eu não esperava ele ver. E eu comecei a criar sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos me acompanharam. Até eu perceber que o problema era do pecado. Significa dizer que você é pecador. As outras pessoas são pecadoras. Você pode falhar com as pessoas e as pessoas podem falhar contigo. E então eu percebi que o meu pai falhou comigo. Mas o que eu farei com base aquilo que fizeram para mim é que interessa. E eu estava lendo no Facebook da Luz, né? A Luz escreveu alguma coisa assim, interessante. Não interessa o que te fizeram, né? A questão é como você reagiu em relação àquilo. E eu reagi negativamente. Reagi negativamente porque não queria ver o meu pai. E perdi todo o perfil de um pai, perdi o conceito, eu não sabia o que é isso, por causa daquele sentimento negativo que eu tive. E os sentimentos negativos que nós temos são pecados. Porque os sentimentos negativos que nós temos são sentimentos de falta de perdão. Ou seja, o facto de eu não ter perdoado meu pai, inevitavelmente me levou a ter esses sentimentos negativos. Significa dizer que quando nós perdoamos, primeiro nos curamos a nós mesmos. Amém? Amém? Amém. O perdão não é porque necessariamente o outro precisa, mas nós precisamos perdoar por causa de nós mesmos. E então eu tive que fazer uma oração. Eu disse assim, o meu pai faleceu, não tive a oportunidade de ir ao seu funeral. Eu tenho que pedir perdão ao meu pai, mas agora já não está vivo, eu vou fazer como? Aí eu tive que fazer mesmo uma oração dizendo assim, pai, você não estiveste quando eu cresci, quando eu precisava de você, eu queria chamar pai, o pai não estava aqui. Eu fiz uma oração, assim mesmo, taxativa. Quando eu precisei do pai, o pai não estava. E eu criei sentimentos negativos por tudo que o Senhor fez para mim. Mas hoje eu quero te perdoar. Seria bom se eu fizesse isso quando eu estivesse vivo. Mas eu fiz justamente. E eu percebi que eu não fui o único a fazer esse tipo de oração. Muita gente já tinha feito esse tipo de oração e tinha se libertado desse sentimento negativo. Aí depois eu vi o filme Corajosos. Lembram do filme Corajosos, né? O filme Corajosos tem alguém que também perdoa o pai dele, mesmo depois que o pai faleceu. Lembram? Eram policiais, não é? Dos policiais tinha alguém da nossa raça negra, não é? E chegou até o túmulo do pai. E ela acho que escreveu a oração num papel, lembram? E ele foi lendo a oração, perdoando o pai. E isso mudou completamente a forma como eu encarava Deus. Primeiro, percebi que as pessoas podem falhar contra nós. E nós podemos falhar contra os outros. Justamente porque nós somos pecadores. Mas Jesus nos chama para sermos perfeitos. E isso é um processo. A Bíblia diz que nós precisamos crescer de glória em glória e de fé em fé. E então eu pedi perdão ao meu pai e eu comecei a perceber que todos os homens que Deus tinha colocado na minha vida para desempenharem o papel de pai, estavam a desempenhar esse papel, mas por falta de perdão eu fiquei cego. É quando eu percebi que, poxa, o meu padrasto era o meu pai, foi ele quem me cuidou desde o primeiro dia.
Quando eu clamava por um pai, por que eu não corria até ele? Ele tinha esse sentimento, Oswaldo é meu filho. Por que eu não corria até ele e dizia assim, você é meu pai? Aí eu percebi que na igreja todos os homens que o Senhor colocou na minha vida estavam a desempenhar o papel de pai. Quando eu errava, era eles que diziam assim, Oswaldo, não é isso. Oswaldo, coragem, agora está difícil, mas você tem que andar. Por sinal, Deus colocou na minha vida pessoas que me discipularam, que eram seminaristas. Eram todos homens. E eu comecei a perceber isso. Tá bom, não eram pessoas com quem estavam comigo em casa, mas são pessoas que me encaminharam e me tornaram o homem que eu sou hoje. E eu disse, Deus, esse pai, esse conceito de pai que eu tenho que está lá bem longe, por favor, acaba com isso, Senhor. Eu quero te conhecer como um Deus bem próximo. E o Senhor me disse, não, eu não quero somente ser um pai para ti próximo. Eu quero que você compartilhe isso, porque muita gente também pensa que Deus é um pai distante. Tem muita gente que sofre de outra forma. Ou teve rejeição em sua própria casa, foi violentado em sua própria casa. Ele tem frustrações que foram criadas pelas pessoas da própria casa. Hoje fala-se muito de bullying nas escolas, a questão de comunidades, a questão de tribos. Você não pertence aqui porque você é assado, é cozido. Você não pertence ao meu grupo porque você tem um corte diferente, você veste-se de uma forma diferente. E isso vai criando sentimentos em nós que não são nada bons. E se nós não liberarmos o perdão, nós não vamos conseguir perceber quem realmente Deus é. Porque isso influencia no conceito que nós vamos ter sobre Deus. Estamos a falar de relacionamentos. Os tais problemas vamos encontrar aonde? Nos relacionamentos. Mas vejam lá, que as pessoas é que nos ferem, mas Deus quando quer nos curar usa quem? Usa quem? Outras pessoas, as próprias pessoas. Pai nosso, pão é nosso, comunidade e solidariedade. Mas também entre essa comunidade, essa solidariedade, o Senhor nos ensina a perdoar os outros. Temos que perdoar. Se nós não perdoarmos, somos nós que iremos realmente sofrer. E eu quero te dizer hoje que não interessa qual é a tua situação. Não interessa. Para Deus não interessa a situação. Deus é um Deus do impossível. E Deus já arranjou uma forma de resolver a tua questão. Amém? Amém? Deus já arranjou. Mas nós precisamos nos dispor para perdoar o outro. E perdoar não é esquecer necessariamente. Perdoar não é esquecer. O perdão, enquanto for uma ação do momento, ela também é uma ação de todos os dias. Como? Você tem que chegar para a pessoa e dizer, eu te perdoo pelo que você me fez. Mas o sentimento vai ficar. E o perdão ele é diferente de esquecer justamente por isso. Quando eu olhar de novo para a pessoa que me feriu, eu não vou olhar com dor, com mágoa. O sentimento ruim de que ele me magoou ainda está lá. Mas quando eu tiver que olhar para o irmão, não vou olhar com negatividade, com desdém, com uma situação negativa, com uma reação negativa. Perdoar é uma ação do momento, mas é uma ação contínua. Porque à medida que o tempo vai passando, você vai sentindo menos dor, até não sentir mais dor. Amém? Quando dizem assim, ele perdoou, mas não esqueceu, então não perdoou, não. A questão não é não esquecer. Para você perdoar, tem que lembrar mesmo. Para você não sentir dor da situação, tens que lembrar qual foi a tal situação. Esse é que é o poder do perdão. É que você olha para o seu passado, para uma situação ruim, negativa de você mesmo, e você não olha com aquela situação com uma reação negativa. Então já percebemos que todos nós pecamos, já percebemos que as pessoas falham conosco e nós também podemos falhar com elas. Na comunidade de Deus Pai, onde nós todos somos famílias, o perdão deve ser uma constante. Mas se nós falhamos também com os outros, significa dizer que nós precisamos pedir perdão. A oração de Pai Nosso foi bem clara, né?
Perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado os nossos ofensores, né? Mas o texto na minha Bíblia diz: perdoa as nossas dívidas. Dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores, né? O meu nome é Henrique, não é Henriques. A família é Henriques, mas quando foram lá fazer a minha documentação, um senhor, não sei o que lhe deu, tirou o S, não sei. Ok, mas estávamos a dizer que o Senhor perdoa-nos a nós porque nós perdoamos os outros. Mas então, se nós falhamos com os outros, precisamos confessar. E tem um autor que é muito bom, eu vos aconselho a ler, é John Piper. John Piper, ele criou o ciclo da confissão. Ciclo da confissão. Ele diz que existem 3 tipos de pecados, e eu vou pedir para o Jamim colocar. Ele diz que existem os pecados públicos, os pecados particulares, e existem os pecados... Quais outros pecados? Vamos lá ver. Já dá para colocar? Os secretos, os cabulosos, né? Secretos. Não está tão claro, mas é possível ver. John Piper, ele diz que existem 3 ciclos da confissão. E cada ciclo da confissão, ele segue um desses pecados. Ou o pecado é secreto, ou o pecado é público, ou o pecado é particular. Os pecados secretos são aqueles que você faz e só Deus sabe que você cometeu. Quantos pecados nós temos cometidos, né? Os secretos. Né? Quantos pecados? A Bíblia é clara em dizer que o Filho de Deus é aquele que não pratica constantemente o pecado, né? É aquele que comete pecado e se arrepende logo. Até tem um texto bem prático em João que diz que se cometermos pecado, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar, né? Ele não só perdoa, Ele também nos purifica das injustiças causadas por esse pecado. Então, nós temos pecado, né? E muito, né? Principalmente com os secretos. Então, John Piper diz assim, que este pecado deve ser confessado também no seu ciclo da particularidade, ou seja, do facto de ser secreto, né? Ele é secreto, sou eu e Deus, e então eu vou pedir para Deus me perdoar. Mas ele também diz que há pecados secretos que eles não desaparecem sozinhos. São aqueles mais difíceis, por exemplo, pornografia, né? Hábitos ruins com dinheiro. Que outros pecados secretos difíceis às vezes nós praticamos? Se alguém dizer aqui um outro pecado, vamos pensar que ele pratica, é melhor não perguntar. É melhor não perguntar. A prostituição, né? São pecados difíceis, às vezes, de deixar. E então ele aconselha que nós precisamos justamente olhar para um irmão maduro, né? A quem eu possa realmente dizer assim, preciso de ajuda e preciso que de tempo em tempo você me pergunte como está a minha vida em relação a esse aspecto, porque eu quero deixar e sozinho não estou a conseguir. Vejam lá, você já pediu perdão a Deus, você continua a praticar e não está a dar para deixar. Então vai atrás de um irmão. Olha, lembrem lá que às vezes as pessoas que realmente nos ferem, mas são elas também que o Senhor usa para nos ajudar. Então no relacionamento com o outro não tem outra questão senão se lidarmos, mas sabermos como lidar com o outro. Primeiro o perdão e depois perceber que o Senhor usa pessoas para cuidarem de nós. Amém? Vai atrás de alguém que é maduro e se abra mesmo. É difícil. E muita gente tem medo de se abrir porque pensa que vai ser rejeitado. Vai ser rejeitado. Eu vou me abrir esse assunto assim tão cabuloso, tão... Não, eu não vou me abrir de maneira alguma. Não. Se você não se abrir, você não está admitindo o facto de que você está doente. É quando eu disse que Deus, quando nos chama de pecadores, não está dizendo que nós somos dignos de punição. Está dizendo que nós temos um problema. E esse problema precisa ser resolvido. Amém? O outro pecado é o pecado particular. O pecado particular é aquele que você faz com o outro. Não é? Um pecado que você comete para o outro. E então você percebe que cometeu esse pecado. Vai até a pessoa e diga para ele que eu realmente falhei contigo e me perdoa.
Estamos a falar do perdão porque na comunidade de Deus, onde todos são famílias, Deus é nosso Pai e o pão é nosso, o perdão tem que ser uma constante. Tem que ir até Ele e dizer, irmão, me perdoa. Os pecados particulares também devem ser confessados no ciclo particular. Mas existem os pecados públicos. Os pecados públicos são aqueles que você comete contra o grupo. Então, se você comete contra o grupo, é sobre o grupo a quem você tem que pedir perdão. E esse pecado contra o grupo, infelizmente, não tem sido bem confessado. Porque ele falhou com todos e quando vai pedir perdão é para alguns. Não está correto. Não está correto. Nós todos fazemos parte de um grupo. É o Ministério de Louvor, é o Ministério de Missões. Você falhou. E é sobre o grupo a quem você tem que pedir perdão. Exemplo de alguns grupos dentro da igreja. Mas tem a nossa comunidade restrita, onde eu sou amigo de alguém, somos 5, 6 e você falhou com um grupo. É sobre o grupo a quem você tem que pedir perdão. Então, John Piper ele traz essa abordagem das confissões. Não só precisamos não só precisamos perdoar os outros, mas há a necessidade de nós confessarmos os nossos pecados quando ferimos os outros. Mas existe um pecado que é contra nós mesmos, é um pecado que nós fazemos contra Deus, é o particular, é o secreto. Então nós vamos pedir perdão para Deus. E temos que ter cuidado aqui. Esses pecados secretos, se é pecado contra alguém, mas é secreto, você não tem autoridade de ir para a pessoa e dizer, me perdoa, porque eu pequei contra ti. Não, é secreto. Você cometeu onde? A nível da mente. Não vale a pena dizer, para sonhei contigo e cometi pecado. Não vale a pena. Não vale a pena ir falar na pessoa. Se abra com alguém, se for difícil deixar esse pecado secreto, se abra alguém que não seja tal pessoa com a qual você tem pensado, sonhado. Amém? Amém. Amém? Amém. Se abra com alguém que possa te ajudar, que não é a pessoa nem dos teus sonhos, nem dos teus pensamentos. Os pecados secretos. Então, é isso que eu gostaria que os irmãos hoje percebessem, que nessa comunidade de Deus Pai, onde nós somos filhos e somos irmãos, o pão é nosso, mas o perdão tem que ser uma constante. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos dar graças a Deus porque o Senhor é um Deus perdoador, é um Deus que coloca pessoas para cuidarem de nós, é um Deus que nos chama a se dar bem com o outro. E eu gostaria que orássemos, baixasse a sua cabeça e você pudesse concordar comigo em oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos dar graças, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor está no controle de nossas vidas e tudo que acontece ao nosso redor. O Senhor conhece o nosso nascer, conhece o nosso crescer, o Senhor nos conhece como somos. Afinal, a tua palavra diz que o Senhor nos conhece antes da fundação do mundo. Pai, queremos te dar graças, Senhor, porque o Senhor nos ensina que nós somos uma família e que o Senhor é nosso Pai. Obrigado porque o Senhor já tem trabalhado em nós para que possamos ter uma comunidade e perceber que pertencemos a essa comunidade. E essa comunidade é uma família, Senhor. Neste momento oramos para quem não encontra essa familiaridade em sua família sanguínea. Oramos para quem não encontra pertença em qualquer outra comunidade em que esteja. É na escola, é no trabalho, é no ciclo de amigos. É sobre a própria família que ele não encontra esse abraço, esse Deus Pai, esse Deus amoroso. Nós oramos para que o Senhor, tal como trabalhou na minha vida e na vida de muitos outros, o Senhor possa começar a trabalhar hoje também. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça porque Sua palavra também diz que a obra que o Senhor começou em nós ainda não terminou. O Senhor só irá parar quando realmente estiver terminado. Em nome de Jesus, obrigado por essa comunidade que nos dá a oportunidade de abrirmos Sua palavra e lermos e então possamos ouvir a Sua voz. A nossa oração é que o Senhor nos ensina a obedecê-la. Nos ensina a obedecê-la. De tal maneira que o perdão possa ser liberado. De tal maneira que as confissões possam acontecer, para que o perdão também possa ser liberado. Em nome de Jesus, nós clamamos por uma bênção especial nesta noite para as nossas vidas, para que nós possamos crescer um pouquinho mais no conhecimento do Teu amor, um pouquinho mais no conhecimento do facto de que nós somos filhos do Senhor é Pai.
Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus grandemente nos possa abençoar. Pode tomar o seu lugar.